Pessoal, então resolvendo aqui mais um exercício sobre lei de Ohm, primeira lei, né? Esse exercício já começa dando um gráfico da corrente elétrica pela voltagem. Lembrando, né, pessoal, que eu chamo a atenção sempre que normalmente a gente estuda esse gráfico onde em Y nós temos os valores da tensão e em X nós temos os valores da corrente. Mas o fato disso aqui estar invertido, né? Está invertido, não muda nada. Nosso raciocínio, a corrente pode estar aqui no eixo Y e a tensão aqui em X. Né? O que nós temos que observar, né, é o gráfico, a linha do gráfico, né? Essa linha aqui, tá? Como é que é o comportamento dessa linha? Então o texto diz o seguinte, ó, o comportamento de R1 e R2 não se altera para valores de DDP até 100 volts. Ao analisar este gráfico, o aluno concluiu que para valores abaixo de 100 volts, dois pontos. Então nós temos que analisar se essas frases estão corretas ou não. A primeira diz o seguinte, ó, a resistência de cada um dos condutores é constante. Isto é, eles são ômicos. E a gente estudou que, né, que os condutores têm um comportamento linear no gráfico da tensão pela corrente, né? Eles crescem linearmente, né, no gráfico da tensão pela corrente. Ou seja, os valores da tensão aumentando a tensão, né, a corrente vai aumentar de forma proporcional. De formas que isso então me fornece um gráfico de crescimento linear. Então essa aqui ela está certa, né? Porque tanto o condutor R1 como o condutor R2 tem um comportamento linear. Então essa frase aqui está certa. A 2 diz o seguinte, ó, o condutor R1 tem resistência elétrica maior que o condutor R2. Então, vamos calcular a resistência de cada um. Vou pegar aqui um ponto de R1 onde eu tenho duas informações, né? Por exemplo, esse ponto aqui eu sei que corresponde à voltagem de 20 volts e uma corrente de 0,4 ampere. Então a resistência R1 é a tensão, né? 20 volts. Eu já estou aplicando a lei de Ohm, né? Tensão dividido por corrente. Então nesse ponto aqui eu tenho uma tensão de 20 volts dividido por 0,4 ampere. Para tirar essa vírgula aqui, eu posso fazer assim, ó, multiplicar embaixo por 10, e embaixo, em cima também por 10, né? E aí fica isso aqui assim, ó. Embaixo 0,4 por 10 fica 4, e em cima fica 200. E assim fica uma divisão mais fácil, né? Aí dividindo 200 por 4, você vai chegar no resultado de 50 ohms. Já o resistor 2, vou pegar esse ponto aqui, onde eu tenho que a tensão é 40 e a corrente é também 0,4 ampere. Veja, se para uma tensão maior eu tenho a mesma corrente, eu já posso também já concluir que a resistência R2 vai ser maior, né? Mas vamos ver qual é o valor, né? Se eu estou pegando um ponto aqui que a corrente é a mesma para os dois, mas esse aqui tem uma tensão maior, né? E aumentando esse valor aqui simplesmente de cima, então a gente vai ver que vai dar realmente uma resistência maior em R2. Mas então é 40, né? Dividido pela mesma corrente, 0,4. De novo aqui, eu peguei esse ponto, quando a tensão é 40, a corrente é 4 ampere, tá? Aqui eu pego a corrente, aqui eu pego a tensão. Eu faço aquela mesma história, né? Multiplico embaixo por 10, tá? E em cima por 10 também, né? Se eu multipliquei embaixo por 10, eu multiplico em cima por 10 também.
para tirar essa vírgula aqui de baixo, tá? Para ficar uma divisão mais fácil. Então fica, ó, 400 dividido por 4. E aí fica muito mais fácil dividir isso, né? E deu aqui uma resistência de 100 ohms. É claro, eu dobrei, né? Eu dobrei a tensão, né? E mantive a corrente. Então, era certo que ia dar uma resistência com o dobro de valor, né? Mas veja só, então eu verifiquei aqui que a resistência 2 é maior que a resistência 1, enquanto que o texto aqui está dizendo que R1 é maior do que R2. Então isso daqui está errado, essa afirmativa aqui está errada, tá? Na questão número 3, ele diz o seguinte, ó, ao ser aplicada uma DDP de 80 volts, né, aos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,8 ampere, tá? Veja que até 100 volts o condutor é ôhmico. Então a gente pode usar aquela relação, né? Aquela regrinha de 3. Eu posso fazer assim, ó. Dizer que vou pegar aqui ó, vou desenhar aqui o gráfico, vou simplificar aqui, ó. Vou pegar aqui pontos que eu conheço do R2. Aqui, ó. Eu tenho lá do gráfico que eu conheço, né? Eu tenho que quando a tensão for 40 volts, a corrente é 0,4 ampere. Agora, quando eu aplicar, né? Quando eu aplicar, deixa eu aqui melhorar esse gráfico aqui, ó. Deixa eu um pouco para cá. Deixa eu um pouco para cá. Então, corrente por tensão. Quando eu aplicar aqui 80 volts, quando eu aplicar 80 volts, qual é a corrente que vai me dar lá? Ele está dizendo que a corrente que vai dar lá naquele ponto, né? Nesse ponto aqui é 0,8 ampere, tá? Então eu vou, é claro, já dá meio que para sacar, né? Que se eu dobrei a tensão, né? Vai me dobrar a corrente também, né? Mas se eu fosse aplicar, se fosse não fosse um número tão simétrico assim, tá? Não fosse tão simétrico, quanto é que seria o valor dessa resistência? Então vai aplicar aquela afirmativa lá, né? Que diz que a tensão 1 dividido pela corrente 1 é igual a tensão 2 dividido pela corrente 2. E isso me dá uma constante, que é a própria resistência desse resistor, tá? Então olha só, eu não sei já o valor da resistência, eu sei, né? Então eu posso fazer simplesmente assim, ó, pegar, igualar, vou chamar esse cara aqui de tensão 2 mesmo, tá? Ó, tensão 2 dividido pela corrente 2 é igual à minha resistência. Ou seja, como ela quer achar a corrente, né? Vou multiplicar aqui, ó, vai ficar tensão 2 vezes R vezes corrente 2. Agora eu vou isolar a corrente passando a resistência para o outro lado. Essa equação vai ficar assim então. Tensão 2, passo o R dividindo para baixo. Primeiro eu passei o R lá para cima, né, multiplicando o R, passei a corrente, né, multiplicando o R. E agora eu joguei o R para o outro lado dividido. Então essa minha corrente vai dar quanto? Quando a tensão for 80 volts, né, dividido pela resistência, que vai dar 100, tá? Corte esse zero com esse zero, fazendo essa divisão, de fato
eu tenho aqui ó, uma corrente de 0,8 ampere. Então, essa afirmativa aqui, ela está correta. E a resposta dessa questão, então, é a letra A. Ok? Pessoal, raramente eu peço, né? Porque não me lembro, mas se você puder dar uma curtida aí no vídeo, se você assistiu até o final, se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente, incentiva a gente a continuar gravando esses videozinhos aí para vocês, tá ok? Muito obrigado.